Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jennifer Prudêncio e hoje nós vamos aprender a fazer essa linda touquinha bem colorida. Você pode estar usando a lã da sua preferência. O que tem de diferente nessa touca é que o pompom ele é removível, tá? A pessoa escolhe se ela quer usar a touca com pompom ou sem o pompom. Olha. E aqui a pessoa passa o cabelo para usar ela com rabo de cavalo. Então, fica a escolha da pessoa se quer usar com pompom ou sem o pompom. Vamos para a videoaula? Bom, gente, a nossa lista de material é a seguinte. Uma lã da sua preferência, eu tô usando a Batik na cor 9506. Marcador de pontos, uma xuxinha de cabelo, uma agulha de crochê, de acordo com a tensão do seu ponto. Eu tô usando a 3,5 e uma fita métrica. Para começar, eu vou começar com essa, vou usar essa amarela, porque a minha linha começa na cor amarela. Você vai olhar de acordo com a cor que começa a sua linha e escolher uma buchinha que vai dar certo com ela, tá? Nós vamos fazer 24 pontos baixos envolvendo essa xuxinha de cabelo. Eu começo dando um nozinho na minha buchinha, porque eu acho que fica mais preso, mais firme. Vou dar um nozinho aqui, simples. E vou começar a fazer os 24 pontos baixos, envolvendo essa buchinha de cabelo. Prendo meu fio e começo, ó. 1, 2, 3. E já aproveito para esconder esse fio da sobra. Nós vamos fazer assim, colocar a agulha dentro da xuxinha, buscar o fio lá atrás, trazer ele aqui pra cima e fechar o ponto baixo. Vamos fazer 24 pontos baixos, envolvendo essa buchinha de cabelo. 24 pontos. Olha, eu coloquei um marcador no primeiro ponto que eu fiz, certo? Então, aqui onde tá o marcador, eu vou vir e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos colocar 2 pontos altos para cada ponto de base. Vou subir 3 correntes e vou colocar mais um ponto alto aqui. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos. E assim nós vamos colocando 2 pontos altos em cada ponto de base, até preenchermos os 24 pontos baixos, vamos ficar com 48 pontos altos no final dessa carreira. Feitos 48 pontos altos, ele vai ficar assim. Vai ficar um pouco ondulado. Então, nós vamos fechar com ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora, na nossa próxima carreira, nós vamos começar os pontos em relevo. O que nós vamos fazer? Nesse primeiro ponto, nós vamos puxar um pouquinho o fio, vir embaixo do ponto aqui, ó, passando a agulha atrás do ponto, buscar o nosso fio, fechar um ponto baixo e subir mais uma corrente. Tem um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo lugar, no mesmo ponto, vou com a agulha lá atrás de novo, no mesmo lugar. E busco meu fio e faço mais um ponto alto aqui. Vamos ficar com 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto. Laço meu fio. Venho no próximo ponto aqui do lado, ó.
bem do lado, passo a agulha lá atrás, busco o meu fio e fecho meu ponto alto. Laço meu fio, venho aqui volto aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto alto em relevo. Nós vamos ficar dessa forma, ó. Deixa eu dar uma separada aqui. Vamos ficar com 2 pontos altos em relevo nos 2 primeiros pontos. Cada um vai ter 2 pontos altos em relevo, certo? Esse vai ser o nosso aumento. Agora, nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base normalmente. Não vamos pegar em relevo. Esse aqui fica bem escondido, então tem que olhar bem direitinho, tá, gente? Vamos fazer 4 pontos altos, normal, ponto sobre ponto. 2, 3 e 4. Feitos 4 pontos altos, nos próximos pontos, nesses próximos 2 pontos, nós vamos estar fazendo o aumento com relevo. Então, nós vamos passar a agulha aqui por baixo, buscar o fio e fazer o primeiro ponto alto em relevo. Passamos a agulha no mesmo lugar, buscamos o fio, fazemos o nosso segundo ponto alto em relevo, no mesmo ponto de base. O próximo ponto, a mesma coisa, 2 pontos altos em relevo, no mesmo ponto de base. Vamos ficar assim. O próximo ponto vai ser ponto alto normal. Tem que reparar aqui, ó, tá vendo? Que a agulha, a linha, que não está a agulha, tampa o nosso ponto alto. Então, você laça o fio, dá uma esticadinha assim, ó, que você vai ver aonde tem que pegar, ó. Vamos fazer o ponto alto normal. Não esquece desse ponto aqui atrás. Primeiro, o segundo, terceiro e o nosso quarto ponto. Feitos 4 pontos altos, vamos fazer novamente o ponto com aumento em relevo. Então, nós vamos vir no próximo ponto, ó, fizemos nesse, vamos vir aqui, bem embaixo dele, ó. Vamos fazer um ponto alto em relevo. Vamos de novo, mais um ponto alto em relevo. 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto de base, precisamos de mais 2. Então, vamos no próximo ponto e faremos mais um ponto alto em relevo e o nosso último ponto alto em relevo. Vai ficar dessa forma, tá? Toda a carreira vai ser assim. Faremos 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto de base. Nesse primeiro ponto, você pode estar colocando o seu marcador, para quando chegar aqui no final, você não se perder, ó. Fizemos um ponto baixo em relevo e subimos mais uma corrente. É aqui que vamos finalizar a próxima volta. Finalizar essa, volto a começar a próxima. Então, são 2 pontos altos com 2 relevos. 4 pontos normais, o relevo. Então, sempre vamos ficar com 4 pontos em relevo e 4 pontos normal. Eu vou terminar a minha volta e volto com vocês. Chegando ao final da nossa carreira, vamos fazer o último ponto alto. Vamos vir aqui, ó, onde subimos um ponto baixo e uma corrente, vamos vir nessa uma corrente, onde colocamos o nosso marcador, e vamos finalizar essa carreira. Finalizamos a terceira carreira.
Agora, nós vamos puxar o fio um pouco para começar a próxima carreira. Vir nesse mesmo ponto com a agulha lá atrás e voltar com ela aqui na frente. Buscar o nosso fio, fazer um ponto baixo em relevo e mais uma corrente. Todas as nossas carreiras vão ser iniciadas da mesma forma. Voltamos com o nosso marcador, laçamos o nosso fio. Agora, nós vamos fazer relevo sobre relevo. Temos 4 pontos em relevo, vamos até o final da touca com 4 pontos em relevo. Então, onde tem relevo, eu vou pôr relevo. Um relevo, no próximo ponto, mais um relevo. Vou com a agulha lá atrás, busco e faço o meu ponto alto. Laço, coloco a agulha do lado do ponto, venho pro outro lado, busco o meu fio e faço o meu terceiro ponto alto em relevo. E o último ponto alto em relevo para completar os 4. 4 pontos altos em relevo. Esses 4 pontos, eles vão se seguir até o final da touca. Laço meu fio. Aqui agora, nós temos 4 pontos altos. Nós vamos ficar com 5. Então, laço o fio. No primeiro ponto, eu coloco um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. No quarto ponto, eu coloco 2 pontos altos. Ficando com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no próximo grupo de relevo. Nesse próximo grupo de relevo, vamos fazer os 4 relevos. Um sobre cada ponto. Então, nós colocamos nossa agulha, buscamos nosso fio, fazemos o primeiro relevo. No próximo ponto, mais um relevo. No próximo, mais um relevo. E o último relevo, completando os 4 pontos em relevo. Nesse grupinho de 4 pontos altos, 4 pontos altos normal. No último ponto, eu coloco aumento. Eu coloco o meu aumento. Então, 2, 3, 4. Nesse quarto, mais um ponto para completar o aumento. Ficando com 5 pontos novamente. E voltamos a fazer o ponto alto em relevo, ponto sobre ponto, fazendo os 4 pontos altos em relevo. Novamente, ponto sobre ponto, até o último ponto, a completar 4 pontos, coloco um aumento. Então, 4, um aumento. Ficando com 5 pontos. Onde tem relevo, vai ser relevo sobre relevo. Onde tem os 5 pontos altos normal, eu vou estar colocando 5 pontos. Vendo? Temos 4, agora vamos ficar com 5. O último ponto eu coloco o aumento. No próximo, relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto, no último ponto, aumento. Faz contando que não vai perder a conta, não vai dar errado. Eu faço contando. Eu conto 4 pontos em relevo, quando eu chego aqui eu conto 5 pontos. Eu preciso ter 5 pontos. Chegando ao final da carreira, eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, faremos os últimos 5 pontos. Vamos vir onde está o marcador.
e faremos um ponto baixíssimo, encerrando assim essa volta. A próxima volta, vamos começar do mesmo modo. Voltamos com a agulha aqui embaixo, buscamos o nosso fio, faremos um ponto baixo, mais uma corrente. Prendemos o nosso marcador. Vamos colocar ponto relevo sobre ponto relevo. 4 relevos, então teremos 4 pontos em relevo. 2, 3 e 4. Novamente, o nosso aumento será nesses pontos altos. Tenho 5 pontos altos, então eu farei 6 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. No último ponto, colocamos mais um ponto para completarmos 6 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos 6 pontos altos, vou fazer novamente o ponto em relevo. Serão 4 pontos altos em relevo, ponto sobre ponto. Depois, 6 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. E no último ponto, um aumento. Assim, vamos ficar com 6 pontos altos. Faz esses pontos contando, porque você não vai se perder. Chegamos no ponto em relevo, então serão 4 pontos em relevo. Completando os 4 pontos, faremos novamente os 6 pontos altos normal. Ponto sobre ponto. E no último ponto de base, um aumento. Então, você vai contando. 2, 3, 4, 5. 5 pontos, então o sexto ponto é aqui também. E a nossa volta será toda desta forma, com os aumentos apenas aqui nos pontos altos. Chegando aqui no último ponto, eu fiz meu último aumento, ficando com 6 pontos. Vamos finalizar o ponto baixo, com um ponto baixíssimo, onde estava o marcador. Após finalizarmos essa carreira, que é a 5ª carreira, nós vamos começar a 6ª carreira. Vamos fazer relevo sobre relevo, continuando com os 4 relevos. Então, nós fazemos primeiro, iniciando a carreira com o ponto baixo em relevo, mais uma corrente. Volto com o meu marcador. Faremos os outros 3 relevos que faltam nesse grupo, completando os 4 relevos. Nessa carreira, não teremos aumento. Então, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até termos os 6 pontos altos nesse grupo de pontos altos. Então, não terá aumento. Faremos com 6 pontos altos. Chegando no relevo, faremos relevo em cima de relevo, completando os 4 pontos em relevo. Certo? E ponto sobre ponto, para ficarmos com 6 pontos altos
em cima de cada grupinho de 6 pontos altos que temos na carreira anterior. Então, a nossa carreira será somente isso. Não colocaremos aumento nem nos relevos e nem nos pontos baixos. Em nenhum lugar dessa carreira terá aumento. Chegando ao final dessa carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, aqui onde colocamos o nosso marcador. E a partir daqui, não teremos mais aumento. Serão sempre 4 pontos altos em relevo, 6 pontos altos normal. Então, nós vamos colocar apenas ponto sobre ponto. Vamos iniciar a nossa carreira fazendo um ponto baixo em relevo, uma corrente, colocar o nosso marcador. E vamos colocar um marcador a mais aqui. Nós vamos pegar outro marcador. E essa carreira que acabamos de finalizar, nós vamos marcar ela. Então, eu vou vir aqui, nesses pontos altos, e deixar esse marcador aqui. Bem que assim, ó. Tá? Vamos fazer ponto sobre ponto. Onde eu tenho ponto relevo, eu vou fazer ponto relevo. Um ponto relevo para cada ponto relevo, ficando com meus grupinhos de 4 pontos. Um ponto alto normal para cada ponto alto de base, ficando novamente com 6 pontos altos. Não colocaremos nenhum aumento a partir de agora. E vamos assim até atingirmos o comprimento necessário para a touca. Eu volto com vocês para contar quantas carreiras foram necessárias na minha tensão de ponto para chegar ao comprimento ideal dessa touca, antes de começarmos a fazer a barra da touca. Então, eu vou completar as minhas carreiras sem aumento, apenas ponto sobre ponto, e volto com vocês e conto para vocês quantas carreiras eu coloquei a partir desse marcador, contando com essa carreira. Quantas foram? Olha, gente, voltei. E aqui, ó, eu fiz até chegar no comprimento que eu preciso, medindo da base aqui, ó, após a buchinha, até sem esticar, ó, o final da touca, eu tô com 15 centímetros, certo? Quantas carreiras eu fiz? Ali aonde a gente colocou o marcador, até o final, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Fiz 12 carreiras, que é o comprimento para a nossa touca. A partir daqui, eu vou fazer a barra. No total aqui, nós temos 17 carreiras. Eu vou começar agora a fazer a minha barra. Então, como eu vou fazer a barra? Vou começar do mesmo modo que começamos antes, fazendo um ponto baixo em relevo e uma corrente para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. O próximo ponto, eu vou fazer relevo também, porém, eu vou pegar por trás, ó. Vou laçar o fio, vou vir com ele aqui atrás, voltar lá atrás, buscar meu fio e fechar meu ponto alto. O próximo, relevo pela frente, eu coloco a agulha assim e fecho meu ponto. No próximo, relevo por trás.
no próximo pela frente. Essa carreira será toda em ponto relevo. Uma hora você vai pegar ele aqui na frente. Ó. Um vai ser pego pela frente. O outro vai ser pego pela parte de trás. Então, vai ser toda a carreira, ponto sobre ponto, em relevo, intercalando os pontos relevos. Um pegando pela frente e um pegando pela parte de trás. Todo em ponto alto, relevo. Sem aumento nenhum, tá bom? E vai ficando assim, ó. Vou mostrar bem pertinho. Tá vendo? Esse aqui pega pela frente, esse aqui pega pela parte de trás do ponto. E nós vamos ficar com os pontos desta forma. Quando chegar aqui no final, esse primeiro ponto nós pegamos pela frente. Então, esse último ponto aqui da carreira, ele tem que ser pego aqui por trás, tá? Eu já volto com vocês. Olha, voltando aqui com vocês, o último ponto aqui, ó, vai ser pego pela parte de trás. O que acontece? Essa touca, para dar certo, ela tem que ter um número par aqui. Então, se vocês forem ver bem, ela tem 8 grupinhos com grupos de relevo. E cada grupo, entre um grupo de relevo e outro, somando, dá 10 pontos. Então, aqui na barra eu tenho 80 pontos. O número par vai fechar certinho aqui na barra para vocês. Ó. O último pego por trás, eu venho aqui no primeiro ponto e fecho meu ponto baixíssimo. A próxima carreira também será, tipo, vai ser a segunda carreira do ponto barra. Então, também vai ser todo em relevo. Onde eu tenho o ponto relevo pego pela frente, eu vou fazer pegando pela frente, ó. Faço o primeiro ponto, da mesma forma que iniciamos todas as carreiras, com um ponto baixo relevo e uma corrente. O próximo ponto, ele tá aqui atrás. Aqui atrás. Então, eu vou pegar ele por trás. O próximo, ele tá na frente. Então, eu vou pegar ele aqui na frente. No próximo, ele tá atrás. Então, eu vou pegar atrás. Então, a carreira será apenas isso. Ponto sobre ponto. Onde o meu ponto tá atrás, eu pego ele por trás, ó. E faço o relevo. Onde ele tá pela frente, eu pego ele pela frente e faço o relevo pela frente. E assim eu vou seguir por toda a carreira até chegar lá no final. Essa carreira é igualzinha à primeira carreira do ponto barra. Onde tem o ponto relevo pela frente, eu vou pegar pela frente. Onde tem ele atrás, eu vou pegar por trás. Então, eu vou fazer 4 carreiras desse ponto barra. Já fizemos a primeira, estamos na segunda. Eu vou fazer mais 2 carreiras e volto com vocês. Voltei para terminar essa volta com vocês, a última volta. Então, ó, onde eu tenho o ponto alto na frente, eu vou buscar ele pela frente e vou fechar meu ponto alto. Onde eu tenho ele por trás, eu vou pegar ele por trás e fazer o relevo fechando meu ponto alto. Vou vir aqui onde está o marcador e vou finalizar a minha volta com ponto baixíssimo. Olha, fiz as 4 voltas da barra. 1, 2, 3, 4. Vocês vão contar esses nozinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou vocês podem contar aqui, ó. Tá vendo essas alcinhas? Então, tem 1, 2, 3, 4,
e a última aqui. Vai ficar com 5. Então, o nosso acabamento pra touca, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Ó. Aqui já tem um, né? Eu vou colocar esse marcador aqui. Pra mim poder chegar até o final, aqui com um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu faço um baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. Pegando assim, ó, normal, ó. As duas alcinhas. Busco o fio e fecho um baixíssimo. Não aperto muito esses pontos, para eles não ficarem feios. Vou fazendo devagar, até eu chegar aqui, nesse marcador. Chegando no final da carreira, meu marcador está nesse ponto, certo? Vou fazer mais um aqui. O marcador está nesse, da frente. Temos esse que tá atrás. E vamos parar nesse da frente. Vou puxar meu fio. Vou cortá-lo. Puxo meu fio todo. Vou vir onde está o marcador. Ó, tá vendo? Com a agulha de trás pra frente. Vou buscar o meu fio. Vou levar ele lá pra trás. Dar uma puxadinha leve, ó. Vou vir nesse último ponto que fizemos, ó. Aqui, ó. Vou vir com a minha agulha aqui dentro do ponto. E buscar meu fio lá pra trás de novo. Vai ficar assim, vai formar outro pontinho. Vou vir com a minha linha, caso lã, né? Aqui pra trás. Vou andar com ela por algumas voltinhas. E vou fazer um nozinho para arrematar. Depois eu caminho com ela mais um pouco e arremato aqui embaixo. Então, a nossa touca ficou assim. Vou tirar esse marcador aqui, vou mostrar pra vocês esse detalhe aqui do acabamento, ó. Vou pegar uma parte que tem de duas cores, isso, aqui, ó, tá vendo? Ficou com baixíssimo aqui e a correntinha aqui também, ó. Agora, nós vamos fazer o pompom que vai aqui, tá? A touca ficou no total, depois de pronta, sem esticar, 18 centímetros, porque a gente não quer dobrar a barra dessa touca, a gente quer que ela fique assim, por 22 centímetros. Para fazer o pompom, eu vou estar usando essas pecinhas que vem no kit Faz Pompom. Vou pegar a minha lã e vou preencher os lugares, uma metade, depois a outra metade. Só ir preenchendo aqui, ó, até ele ficar bem cheio de um lado e depois do outro. Daqui a pouco eu volto. Depois que encher bastante um lado, ó, você vai só passar pro outro lado. Vira ele aqui. Nessa ponta do começo. Segura as duas peças. Passa pro outro lado
e já começa a enrolar. Até encher de novo, igual ficou do lado de cá. Para encher os dois lados, nós vamos fechar o círculo. Firma bem para fechar aqui, ó. De um lado, fechar do outro lado, ó. Bem firme. Nós vamos cortar aqui, ó. De um lado, e depois cortaremos do outro lado. Então, vem com a agulha, com a tesoura aqui, ó. E vai cortando. Vai cortando aos poucos. Tá vendo? Não precisa de pressa. Corta ele todo, depois corta do lado de cá também. Vamos cortando tudo. Tá vendo a abertura aqui, ó? Pois é. Vai vir um bocado de linha pra cá e um bocado pra cá. Corta tudo e deixa bem preso aqui. Assim que terminarmos de cortar, vai ficar desse jeito. O que é que nós vamos fazer? Deixar ele aqui. Vamos pegar mais fio. Pedaço grande da lã. Não. Pedaço bem grande, tá vendo? Eu vou dobrar ele no meio. Aqui, ó. Vou dobrar no meio. Porque eu preciso que esse fio fique bem resistente. Se a sua lã for muito fina, dobra mais uma vez. Fica com 4 cabos. Mas aqui eu não vou precisar. Acho que eu coloquei até grande demais. Vou cortar aqui no meio. Isso. Aqui, ó. Dobra no meio. E aqui agora, nós vamos passar esse fio aqui, ó. Nesse espaço. Vamos colocar a linha aqui, ó. Ó. As duas, tá? Coloca aqui e vai passando ela até ela sair aqui, ó. De novo. Entendeu? Vamos dar um nó bem apertado aqui agora. Essa linha vai lá pra dentro. Faremos um nó bem apertado. E eu gosto de fazer mais uma volta. Tá vendo? Puxa. Pode puxar mesmo. Aqui agora eu puxo essa aqui pra cá. E vou dar mais um nó. Pra prender bem o centro do pompom. Ele tem que ficar bem preso, tá? Mais um nó ainda. Sempre apertando muito bem. Quanto mais apertado ficar, melhor fica. Mais firme. Segura essas duas pontas. E vou soltar aqui, ó. Onde nós temos aquela travinha. Solta uma, solta a outra. Ó. Soltei as duas. Agora é só abrir. Vou abrir. Vou soltar as pecinhas do pompom, né? Vai ficar assim, ó, bem cheinho. Agora eu vou aparar, tá vendo? Ele tem umas pontinhas. Eu vou aparar elas. Nessa hora faz bagunça mesmo.
Vou aparar pra tentar deixar ele bem redondinho. Quanto mais redondinho ele ficar, mais bonitinho ele vai ficar. Eu gosto desse tamanho pra fechar bem aonde a gente colocou a buchinha. Ó. Vendo? Nós vamos aparando. Eu sacode ele assim que ele vai assentando. Entendeu? E agora, nós vamos fazer a cordinha que vai prender no pompom. E vai prender o pompom na touca, né? Vamos lá. Acerta ele bem certinho. E essa linha fica lindo, né? Ele fica todo colorido, ó. Pra fazer essa cordinha, que vai ficar presa na touca, que vai servir pra prender na touca, eu vou usar 2 fios dele. Eu prefiro usar 2 fios, mas se você quiser, pode usar só um. Vou fazer um cordão de correntinhas normal. Vou fazer o meu nó inicial. E vou fazer correntinhas. Quantas correntinhas? Eu geralmente faço 20 correntinhas. Mas isso vai depender muito de como você quer prender o seu pompom na touca. Então, se eu tô usando 2 fios, 20 correntinhas vai ser suficiente. Mas se estiver usando um só, faz com 30, 35 correntinhas, para ficar mais fácil de passar e amarrar, se caso precisar amarrar. Eu fiz com 25 correntinhas, usando 2 fios. Então, você vai medir aqui, ó, mais ou menos, né? Isso vai da tensão do seu ponto, o que você quer fazer. Vai ficar com 16 centímetros as correntinhas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esses 2 fios aqui, ó, que nós prendemos o pompom e deixamos aqui, certo? Eu vou vir aqui no meio das minhas correntinhas, vou dobrar no meio aqui. Vendo? Dobrei no meio. Vou pegar minha agulha, pra me auxiliar aqui, e vou passar no meio das correntinhas. Vou vir buscar esse fio que tá no pompom, passar ele aqui, certo? Agora, nós vamos colocar essa correntinha bem aqui na base do pompom. Uma perninha pra lá, uma perninha pra cá. E eu vou fazer mais um nozinho aqui. Pra prender essa correntinha que eu acabei de fazer. Ela fica presa aqui no pompom. Vou amarrar com os nós bem apertado. E mais um nó apertado também. Amarrei bem apertado. Não tem perigo de soltar. Eu vou cortar essa linha aqui. Pra ficar mais ou menos do tamanho das outras do pompom. Aí ela se mistura aqui também. E aqui vai ficar assim. Aqui eu também vou dar 2 nozinhos. Pra não soltar, não ter perigo de desmanchar esse cordão de correntinha. Fiz 2 nozinhos nessa ponta, corto o meu fio. Faço 2 nozinhos nessa outra ponta. E corto o meu fio. Prontinho. E o nosso pompom vai ficar assim. Certo? Agora, pra finalizar, nós vamos pegar a touca. Vamos pegar a touca. Pegar a touca errada, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui
que é outra touca que eu fiz com a mesma linha. Comenta aí se vai querer o passo a passo dessa aqui também. Mas hoje nós tá fazendo essa aqui. Então, eu vou pegar minha agulha. A pessoa vai poder usar a touca sem o pompom ou com o pompom. Eu nem vou usar a agulha, porque a pessoa não vai ter agulha na casa dela. Então, o que que vai fazer? Quando a pessoa quiser usar ela com o pompom, essa cordinha serve pra isso. A pessoa vai vir aqui, ó. Vai pegar o espacinho entre um ponto e outro e vai passar uma cordinha, ó. Aí a pessoa vem, segura essa cordinha lá dentro e busca a outra cordinha do outro lado. Vira do avesso e dá um nozinho. Não incomoda na cabeça esse nozinho, porque fica bem aqui, ó. Perto do pompom. E a pessoa vai ter a opção de usar ela com o pompom ou sem o pompom, entendeu? Quando veste, fica certinho, não fica aparecendo aqui, não. Igual tá no início do vídeo, nas fotos. E esse foi o nosso passo a passo, eu espero que vocês tenham gostado dessa touca que se usa 2 em 1. Até a próxima videoaula, curtam o vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. Me conta aí, o que vocês acharam? Gostaram da cor? Gostaram da ideia do pompom removível? Comenta aí embaixo aí pra mim. E se vocês vão querer a videoaula desse outro modelo de touca.